Oi, olá, eu sou a Ingrid e eu não sei se eu sei mais gravar vídeo longo. Faz 2 meses desde o último que eu postei. E vai ser quase o mesmo vídeo. Esse vai ser as leituras do segundo trimestre. E nesse teremos a ascensão do audiolivro na minha vida e 4 livros. Um deles sendo releitura. Falando sobre a questão do audiolivro, eu tinha começado a ouvir, a reler lá na casa pelo Audible e eu tava gostando muito, assim, só que aí foi um período de teste grátis, daí não paguei, não continuei pagando, então, enfim. Mas aí eu consegui também pelo Scribd, o Scribd também teve um período de teste grátis lá e também tem um audiolivro. Mas, enfim, vou falar sobre Na Casa, mas eu queria falar sobre essa questão do audiolivro, que pra mim foi, assim, revolucionário em questão de ler os livros ali, né, de completar, de concluir o livro, porque pra mim funcionou muito, muito, muito bem. Tem uma amiga minha que ela falou que ela não consegue, e eu achei que não ia dar certo pra mim, mas assim, ouvi enquanto eu tava fazendo coisas, enquanto eu tava pintando, me maquiando, gravando, enfim, pra mim foi, tipo, maravilhoso. Ah, só que mesmo isso tendo feito com que eu conseguisse consumir mais os livros, passei por uns 2 meses bem chatos, bem complicados, então eu não tava lendo, nem ouvindo, nem fazendo muita coisa, como vocês perceberam pelo canal. Se vocês acompanham bem, vocês viram que ficou alguns períodos ali sem vídeo, enfim. Sobre os livros, o primeiro que eu concluí foi Amanhecer na Colheita. Também eu já falei, acho que eu já falei bastante na minha resenha. Acho que todos também vão ter resenha, menos lá na casa. Se vocês quiserem que eu faça uma resenha de lá na casa especificamente, porque eu já fiz um tempo atrás, mas não para esse canal. Então, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários e eu posso fazer. Amanhecer na Colheita é ali o livro dos Jogos do Haymitch, né, dentro do universo de Jogos Vorazes. Eu gostei muito do livro, tanto que foi 5 estrelas e favoritado. A resenha da Pan sobre Amanhecer na Colheita, ela falou uma coisa de tipo de querer que tivesse sido mais diferente dos jogos da Katniss mesmo, e que foi muito parecido os jogos do Haymitch com os da Katniss em vários aspectos, e eu concordo que são bem parecidos, mas pra mim esse foi meio que um dos pontos que eu gostei, de ver personagens tão diferentes lidando com situações tão parecidas e também colocando isso num contexto de início de evolução e uma coisa que aconteceu 24 anos antes dos jogos da Katniss, né? E como que as coisas ali para a Revolução já estavam acontecendo. Não foi uma coisa de tipo, a Katniss apareceu e tudo começou a acontecer a partir daí. Era uma coisa que já vinha de anos. No livro, obviamente, fala mais sobre isso até de outros aspectos, de quanto tempo aquilo já estava começando a ser planejado, de outras pessoas envolvidas. E também como que isso afeta lá nos jogos da Katniss também personagens que a gente conhece e que são parte muito importante dos jogos do Haymitch também. E várias coisas que, de certa forma, não que explicam, não acho que a gente precisava de, tipo assim, a explicação exatamente, mas eu achei interessante saber o que acontece com alguns, como o que a gente vê nos jogos da Katniss, de alguns personagens, de formas como eles estão, de formas como eles reagem, como que isso aconteceu antes, tipo, relação da Maggie, da Warriors, de ver também a relação do Snow, de novo, com uma pessoa ali do Distrito 12, em uma posição bem diferente da relação que ele tinha tido em As Cantigas. Mas ainda assim, é como que uma coisa leva a outra, como que as lembranças dele fazem com que ele age de certas maneiras e, de novo, depois, como que isso se repete com a Katniss, mas de formas diferentes, porque são pessoas diferentes. Foi isso, assim, eu curti muito mesmo. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto de Amanhecer na Colheita, da mesma forma que eu não achei que eu fosse gostar das Cantigas. A Amanhecer na Colheita, pra mim, foi favorito.
E seguindo ele, eu finalmente consegui terminar Lock Lands. Ele é o final da trilogia dos Fundadores. Esse livro eu ganhei ele mais ou menos no meio do ano passado, que foi uma época bem ruim, assim, pra mim. Então, eu tinha começado, mas eu tinha lido pouquíssimo, assim. Tinha lido, sei lá, acho que nem 100 páginas, ou talvez 100 páginas. E é um livro grandinho. E era um livro que tava muito difícil de engrenar pra mim, por algum motivo. Eu não sei se... Eu acho que eu não queria que terminasse, na verdade, porque é uma trilogia que foi crescendo, assim, pra mim. E eu já tinha gostado muito desde o primeiro livro. E Lock Lands, por mais que tenha sido mais fácil pra mim entender o universo, ficar menos perdida do que nos outros livros, ainda assim eu acho que eu tava um pouco relutante em terminar essa história, na verdade. Mas ele também foi 5 estrelas e favoritado, foi seguido. A Miser na Colheita e ele. Eu acho que Founderside é a minha nova trilogia preferida. Sim, acho que tinha que ser um daqueles livros que viraliza no Tico-Teco, no TikTok. A gente tem algumas questões com ele de ser da Morro Branco e ser caro também. Mas tem outros livros ruins que é caro e a galera fica falando. Acho o sistema de magia e tecnologia dele bem diferente. A forma de escrever do Robert, muito boa também. Eu fiquei apaixonada em como ele constrói personagem, como ele constrói ambiente, em como ele constrói a história em si. Uma coisa que eu acho que eu falei tanto na resenha de Shorefall quanto na resenha de Lock Lands é que mesmo que desafios estejam maiores, no Shorefall maior do que Founderside e em Lock Lands maior do que Shorefall, o que os personagens passaram não deixa de ter a dificuldade e a importância do que do que essa coisa que tá mais difícil. Porque é uma coisa que às vezes me incomoda em trilogias, enfim. O segundo livro vai ter uma coisa muito maior do que o primeiro, obviamente. Enfim, aquela coisa toda crescendo. Mas uma coisa que acaba me incomodando muito, várias vezes, é o fato de que quando se coloca esse novo obstáculo maior, parece que menospreza muito o que o personagem passou anteriormente. Eu tenho essa sensação de, tipo, foi muito fácil. Então, isso é tão difícil que aquilo não foi relevante. E em Founderside, na trilogia, no geral, eu não percebi isso. Eu acho que o livro começa um tempo depois que o outro terminou. Então, no meio período que a gente não tem a história. E nesse período teve uma evolução a partir do que aconteceu realmente naquele final. A gente vê imediatamente a influência que aquilo teve na história. E de Shorefall para Lock Lands, a mesma coisa. Esse livro ele se passa 8 anos, se eu não me engano, depois de Shorefall. E Shorefall 3 anos depois de Founderside. Então a gente tem uma evolução de tempo considerável, assim. Não é uma coisa que termina e começa no mesmo ponto. Então, mas mesmo que tenha se passado muito tempo, a partir do momento que o próximo livro começa, você já vê a influência de tudo que aconteceu antes. Leiam Founderside, eu juro, é muito bom. E aí, como eu falei, eu tava ouvindo lá na casa pra reler, pra ler para o inferno. Então, eu reli lá na casa e foi bom eu ter relido, assim. Eu lembrava de algumas coisas, acho que eu lembrava das coisas principais, mas realmente, assim, acho que alguns detalhes que fez até mais sentido em Para o Inferno. Foi bom ter relido. Como eu disse, eu ouvi pela Audible, pelo Scribd também. Eu tinha dado 5 estrelas e favoritado esse livro a primeira vez que eu li. A Leigh Bardugo é uma das minhas autoras preferidas. Eu gosto muito também dos personagens que ela escreve, do universo que ela constrói, eu gosto bastante. Normalmente acho bem coeso. Ele continuou sendo 5 estrelas, eu continuei deixando ele favorito. Mas até depois de conversar com uma amiga, tiveram algumas coisas assim que, relendo ele e vendo algumas coisas que na época que eu tava muito empolgada pra ler a Leigh Bardugo escrevendo algo mais adulto. Mas, inclusive, esse é um ponto que a minha amiga tocou bastante, que a gente conversa bastante com uma amiga. E realmente tem algumas coisas que eu acho que faltaram. Eu acho que faltou coisas, assim, pra fazer sentido com o que ali dizia querer entregar. Mas seguiu sendo 5 estrelas.
Aí eu terminei agora para o Inferno, eu comecei na segunda e terminei na quarta. Eu ouvi pela Audible. Eu vou falar primeiro as partes positivas e depois eu falo a parte negativa, porque eu acho que é uma, só que ela acabou influenciando em tudo e foi uma coisa que foi o que eu falei também sobre quando eu reli na casa. Continuo apaixonada pela escrita dali. Mesmo com os pontos que eu vou colocar, eu ainda gosto muito. Ela ainda me surpreende. Desde Sombriossos, todos os livros eu fui surpreendida no final, que é uma coisa que não é muito comum e cada vez vem sendo menos comum. Eu acabava prevendo muito o final das coisas, e enfim. E aí, em Sombriossos, todos os livros, por mais que eu prevesse, tipo, sei lá, uma coisa, sempre acontecia de uma forma que eu não estava esperando. Uma das minhas teorias estavam certas sobre quem? Sim. Porém, o como, a profundidade da coisa, as várias coisas que aconteceram junto, não. Eu lia e ficava assim, a cada revelação eu tipo... Eu pensei isso, mas eu fiquei tipo, como que isso ia encaixar? E ela encaixou. Pois aí, acho que de certa forma tem a ver com essa surpresa no final, assim. Como todas as questões da Alex, tanto de antes de Yale e de agora que ela tá fazendo, que parece uma coisa completamente fora daquele ambiente, daquela Alex anterior. Como tudo se encontra, como tudo se relaciona de alguma forma. Outra coisa também que não tinha como acontecer na casa, e eu entendo, a gente vê mais do Darlington de fato, do que aconteceu com ele desde criança, por mais que é isso, a gente tem uma passada por cima disso e não na casa, mas não tem como focar muito no Darlington pelo que está acontecendo na história. Ele é um personagem que ele não está presente no momento presente. Então, realmente não tem como a gente ter um grande foco, assim, mas nesse livro a gente vê bem mais coisas sobre a vida do Darlington. Talvez uma coisa que tenha me incomodado um pouco em como foi resolvido os problemas do Darlington. De antes, né? Tipo, como que os problemas antes do que acontece em Nona Casa são finalizados. Mas eu espero, pelo que eu conheço do que ela escreve, eu acho que não vai acabar ali. E a gente vai falar de desenvolvimento dos personagens e da escrita dos personagens, que pra mim é um dos pontos fortes dali. Tem um desenvolvimento da Alex, e mostra muito que a Alex aprendeu em Nona Casa, em tudo que ela passou. E, de novo, como que essas coisas se relacionam com ela antes de Yale. Nesse livro a gente vê ela aprendendo a confiar mesmo em outras pessoas, a pedir ajuda. Mas que isso também não acontece o tempo todo, e eu acho que tem tudo a ver com o personagem. Mas ela aprendeu a pedir ajuda em certos momentos. E eu acho que a forma como isso é feito, já que a gente tá na maior parte do tempo pelo ponto de vista da Alex, é muito condizente. Porque a gente vê o processo dela de tentar confiar em uma pessoa, de tentar ver um histórico até aquele momento dela com essa pessoa para ver se ela podia. A gente vê o processo dela confiar em alguém. Porém, sobre essa parte de desenvolvimento de personagem, a coisa que mais me incomodou foi exatamente sobre, não sei se desenvolvimento é a palavra, mas atitudes que deixaram de ser tomadas que não condiziam com o personagem. E pra mim foi principalmente com a Alex, realmente. Eu acho que tem algo muito esperado por quem leu Nona Casa, e eu tenho quase certeza de que todo mundo que foi ler para o Inferno tinha essa expectativa, que obviamente eu não vou falar o que é. As decisões que ali tomou sobre a relação da Alex com o Darlington, assim, a relação deles no geral, assim, não quero dizer só sobre uma questão romântica ou enfim. Eu, sinceramente, não sei. Eu queria muito conversar com ela, com a Alice sobre isso. Mas eu não sei o que passou na cabeça dela para ela tomar algumas decisões sobre o andamento da relação. Porque, assim, a gente já tinha visto uma certa mudança, indo na casa mesmo. Tava a relação deles um pouco segura. Acho que Para o Inferno, assim, depois de tudo que acontece com o Darlington,
E mesmo com a Alex, enquanto ele não tá, eu realmente não entendo as decisões que a Ellie tomou em relação a isso. Foi uma coisa que me deixou muito frustrada, porque tem um momento ali que dá pra ver que ela faz toda uma construção que tem um final óbvio. Nesse ponto a surpresa não foi boa e eu não concordo com ela. Queria muito conversar com ela. Assim, por quê? Por quê, sabe? Por que você deixou de fazer isso? Porque pra mim não condiz com a personagem, não condiz com a Alex e não condiz com o Darlington. E enfim, foram esses 4 livros, um deles sendo releituras. E eu comecei a ler Babel, da Arquan. Então, assim, questão de autor, passei da minha preferida pro meu preferido pro meu outra preferida. Então, tudo que eu tiver de falar mal vai me doer um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da minha volta, não sei. E eu vejo vocês no próximo.